Olá pessoal, neste vídeo falaremos das equações trigonométricas. Temos que existem três tipos de equações trigonométricas conhecidas como fundamentais. Todas as demais equações devem ser reduzidas a uma delas. A gente vai começar vendo sobre o seno. A gente tem que se dois arcos trigonométricos têm senos iguais, ou eles são côngruos ou eles são suplementares. No caso que eles são côngruos, a gente tem que y é igual a alfa mais k vezes 2π, em que k pertence aos números inteiros e, claro, vocês já sabem, mas eu coloquei aqui, k representa o número de voltas. Então, a gente tem o ângulo alfa, que é o que está em laranja aqui, e esse ângulo marrom aqui é o que eu coloquei chamando de y. E o detalhe é que, como ele é côngruo, é claro que ele termina no mesmo lugar que o ângulo alfa termina. E o outro caso, quando eles são suplementares. Quando eles são suplementares, o y é igual a π menos alfa mais 2kπ. E aqui, claro que esse pedaço aqui vale alfa, por isso que é π menos alfa. E aí, então, são esses dois casos que a gente tem para o seno. Então, resumindo, ou o y é côngruo, que é o primeiro caso, ou o y é suplementar, que é esse segundo caso aqui. Uma equação trigonométrica, a primeira coisa que a gente deve determinar é o primeiro dos quadrantes que a função assume o valor dado e em seguida a gente vai generalizar. Por isso que depois que eu sei o quadrante, eu consigo fazer essa generalização aqui. Vamos fazer um exemplo para ficar claro o que eu estou dizendo. Aqui nessa questão eu falo para resolver a equação trigonométrica seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. A gente sabe, como o seno é positivo no primeiro quadrante, se a gente tem seno de x igual a raiz de 2 sobre 2, então seno de x é π sobre 4. E aí a gente vai ter o seguinte, então vai ser x igual a π sobre 4 mais k vezes 2π, ou 2kπ, ou x é igual a π menos π sobre 4 mais k vezes 2π. E isso daqui é a mesma coisa de escrever 3 quartos de π mais 2kπ. E aí o que a gente deve fazer por último é dar o conjunto solução. Então a gente tem que o conjunto solução são todos os x que pertencem a números reais, de forma que x é igual a π sobre 4 mais 2kπ, ou a outra opção, x igual a 3 quartos de π mais 2kπ. E é só isso que a gente tem que fazer nesse exercício. Antes de ir para o cosseno, vamos fazer algumas observações. A gente tem que seno de x é igual a menos 1, quando x é igual a 3π sobre 2 na primeira volta. Então, quer dizer que a solução vai ser todos os x em x, tal que x é 3π sobre 2 mais 2kπ. Quando o seno de x é igual a zero, a gente sabe que no primeira volta vai acontecer tanto no zero, quanto no π, quanto no 2π. Portanto, a solução nesse caso, como anda de π em π, é k vezes π. E no caso do seno de x igual a 1, a gente sabe que na primeira volta seno de x é igual a 1 em π sobre 2, então quer dizer que x é igual a π sobre 2 mais 2kπ. Agora, vamos ver do cosseno. Do cosseno é de forma bem semelhante, só que agora, ao invés de falar de ângulos côngruos ou ângulos suplementares, aqui vão ser ângulos côngruos ou ângulos replementares, ou seja, quando a soma dos dois ângulos é 360. Então, replementar quer dizer que alfa mais y vai dar 360 graus. E aí, quando o ângulo é côngruo, não tem segredo. É da mesma forma anterior, a gente sabe que ele vai cair no mesmo lugar que o ângulo alfa e, portanto, o cosseno é igual. Caso o ângulo seja replementar, aí a gente tem que y tem que ser igual a menos alfa mais 2kπ. Mas repara que o ângulo y é a mesma coisa de todo esse 2π e tirar só esse pedacinho aqui na parte de baixo. Então, por isso que é menos alfa mais 2kπ. Então, se a gente tiver que fazer um resumo, a gente tem que o cosseno de y é igual ao cosseno de alfa, quando y é igual a mais ou menos alfa mais 2kπ. Vamos fazer aqui, então, um exemplo. Nosso exemplo aqui é para resolver a equação trigonométrica cosseno de x igual a cosseno de π sobre 3. Nesse caso aqui, quando a equação já me dá o valor na primeira volta, a gente só tem que generalizar a solução. Então, a gente sabe que a solução é quando x é igual a mais ou menos π sobre 3
mais 2kπ, igual está escrito aqui na parte de cima. Portanto, a nossa solução vai ser x pertencente aos números reais, tal que x é igual a mais ou menos π sobre 3 mais 2kπ. E de novo, é só isso que tinha que responder nessa questão. Agora, no caso do cosseno, a gente tem que cosseno é menos 1 na primeira volta quando o ângulo é π. Então, a gente tem que a solução para o cosseno de x igual a menos 1 vão ser todos os ângulos x, tal que o ângulo é π mais 2kπ. No caso de cosseno igual a zero, a gente sabe que na primeira volta é em π sobre 2 ou em 3π sobre 2. Então, generalizando, a gente vai ter que é em π sobre 2 mais k vezes π. Já que se a gente somar π sobre 2 mais π, vai dar o 3π sobre 2, e somar π de novo vai dar 5π sobre 2. E no caso do cosseno de x ser igual a 1, a gente sabe que na primeira volta isso acontece quando é zero ou em 2π, então é para todo x igual a 2kπ. E por último, a gente vai falar da tangente. No caso da tangente, a gente também tem quando os ângulos são côncavos, e o outro caso agora quando o ângulo é explementar. O que é explementar? É quando a diferença dos dois ângulos dá 180, ou seja, y menos alfa é igual a 180 graus. Aqui no caso da tangente, a primeira opção é quando eles são côncavos, mas isso daqui acontece também nos casos anteriores, e aí é a mesma coisa, né? O y é igual a alfa mais 2kπ. O caso que os ângulos são explementares é exatamente a definição de explementar. Eu acabei de falar que é quando a diferença entre os ângulos dá 180, mas se eu pego y e subtraio alfa, dá esse 180 aqui. Então, realmente, deu explementar, e a única coisa que tem a mais aqui é o número de voltas, que é o 2kπ. Aqui eu desenhei o ângulo alfa, e o ângulo alfa aqui também, que é oposto pelo vértice, para vocês verem que realmente o ângulo y é 180 mais o alfa. Agora, resumindo tudo em uma só expressão, a gente vai ter que tangente de y é igual a tangente de alfa, quando y é igual a alfa mais k vezes π. Vamos fazer um exemplo, então. Resolva a equação trigonométrica raiz de 3 vezes tangente de 2x igual a 1. Bom, daqui a gente tira que tangente de 2x é igual a 1 sobre raiz de 3. Então, vamos escrever isso. Mas se a gente racionaliza, então, a gente vai ter que tangente de 2x vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Mas ali na primeira volta, a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. A gente sabe, então, que tangente de 30 é igual a raiz de 3. Portanto, o que a gente tem é que tangente de 2x vai ser igual a tangente de 30. Mas, de modo geral, para a função tangente, ou os arcos são côncavos ou suplementares, eles podem ser dados na forma y igual a alfa mais kπ, igual está escrito aqui em cima. Então, o que a gente tem é que o y, que é o nosso 2x, é igual a alfa, que no nosso caso aqui vai ser o 30, mais k vezes o 180. Então, quer dizer que x é igual a 15 mais 90 vezes k. A solução final, todos os x pertencentes aos números reais, tal que x é igual a 15 mais k vezes 90, em que k é um número inteiro. E agora a gente vai fazer mais um exercício. Aqui eu peço para resolver a equação seno de 2x mais seno x igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber é que seno de 2x vai ser igual a menos seno x. Só que eu disse em um dos vídeos que seno de menos x é igual a menos seno x. Então, vamos usar isso daqui. Então, a gente vai ter que seno de 2x é igual a seno de menos x. Agora, sabendo disso daí, a gente pode analisar para quando os arcos são côncavos ou quando os arcos são suplementares. No caso dos arcos côncavos, a gente tem o seguinte. Pela fórmula que a gente acabou de ver, a gente tem que 2x é igual a menos x mais 2kπ, mas daqui a gente então tira que 3x é igual a 2kπ e, portanto, x é igual a 2kπ sobre 3. Agora, no caso que os arcos são suplementares, o que a gente tem é que 2x é igual a π menos o ângulo x mais 2kπ. Isso daqui, então, vai nos dar que x é igual a π mais 2kπ. Caso vocês não tenham entendido, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu
eu estou considerando que 2x é como se fosse o y, da forma que eu dei anteriormente, e o menos x é como se fosse o alfa. Então, o que eu estou usando é pegando aquela fórmula e aplicando de acordo com o que eu tenho nesse caso aqui. Então, a gente pode fazer o conjunto de solução, a gente tem que o conjunto de solução são todos os x pertencentes aos reais, tal que x é igual a 2k π sobre 3, ou x é igual a π mais 2kπ, em que k pertence aos inteiros. E esse seria o nosso conjunto de solução. E vamos fazer agora mais um exercício. O próximo exercício que a gente tem é para a gente resolver no intervalo de 0 a 2π fechado a equação seno de x vezes cosseno de x igual a zero. Agora, o que a gente pode perceber é que se seno x vezes cosseno x é igual a zero, a gente tem ou seno x igual a zero ou cosseno x igual a zero. E aí vamos analisar cada um desses casos. Quando a gente tem seno x igual a zero, que o x deve ser ou zero, ou π, ou 2π, pelo que a gente viu naquelas observações. Agora, no caso em que o cosseno x é igual a zero, a gente tem que o x tem que ser ou 3π sobre 2. Então, para ser solução dessa equação, basta que seja ou zero, ou π sobre 2, ou π, ou 3π sobre 2, ou 2π. E é só isso por esse exercício. Percebam que os exercícios não são muito difíceis. O que vocês vão ter que se dar conta é manipular mesmo as equações para ver qual que é a forma mais fácil de resolvê-la. Mas aí cada equação vai ser um caso. Bom, por esse vídeo é isso, até mais!